Amém. A paz, igreja. Glória a Deus. Já faz um bom tempinho que eu não vim aqui. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Um privilégio muito grande estar com os irmãos aqui. Irmãos, eu falar do obreiro Douglas, nosso já pastor, né? Pode falar pastor já, né? Que tem caminhado já há um bom tempo conosco. E, irmãos, vocês são privilegiados aqui nessa igreja. Porque, como o Doug falou de tamanho, eu vou falar que o Doug não é... A grandiosidade do Doug não está só na altura dele. Tenho caminhado com ele esse ano aqui mais próximo, né? Porque ele tem estado conosco agora lá em Tempo Integral, conosco lá no Vila Vitória. E o coração desse jovem, desse moço, é muito maior até que a altura dele. Eu tenho visto o tanto que ele tem se dedicado a esse trabalho, a essa obra, o tanto que ele tem se dedicado em nos ajudar lá, os pastores, né? Qualquer pastor lá que tem alguma dificuldade em alguma coisa, sempre pede o auxílio dele, parte de informática, ou alguma palavra, algo, ele sempre está disposto. Ele não conhece o não, o Doug ele não conhece a palavra não. Ele, acho que o dicionário dele não tem essa palavra, porque tudo que você pede para ele ali, ele sempre está disposto a ajudar. Mesmo que ele tenha várias tarefas, ele sempre para o que ele está fazendo, até para ele mesmo, para se dedicar a nos ajudar. E eu tenho visto o quanto que ele tem amado essa igreja, ele fala dos irmãos, o tanto que ele tem se dedicado para essa igreja. De fato é uma bênção. Obrigado, Doug. Obrigado por você ter deixado ser seu amigo esse ano, próximo de você. Obrigado por estar aqui. Eu creio que Deus vai nos abençoar tremendamente nessa noite, amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Eu não sei qual a expectativa que você veio nessa noite, mas eu tenho aprendido algo, irmãos, nessa caminhada com Deus. Acho que foram poucos cultos que eu perdi nesses meus 23 anos e pouco na igreja. Foram poucos os domingos que eu não estive na igreja. Mas em cada domingo, nesses 20 e tantos anos, quando eu saio da minha casa, eu venho com uma expectativa muito grande, que eu possa voltar para minha casa melhor do que eu tenha chegado. Eu creio que se você colocou no coração essa expectativa na noite, de você ter vindo para a casa de Deus com uma expectativa grande, de você voltar para casa melhor do que você chegou. E é isso que nós temos orado, é nisso que nós vamos orar agora, para que Deus venha nos abençoar nessa noite, que esse culto que nós estamos aqui para prestar a Ele, e é sempre assim. A Bíblia diz que dê e Deus te retribuir, né? Numa medida transbordante, recalcada e sacudida. Então, a cada domingo que você sai da sua casa, você vem com a expectativa assim: eu vou sair para ir na igreja porque eu quero abençoar Deus. Você acha que você pode abençoar Deus? Vai estranho falar, eu quero ir para abençoar Deus. Irmãos, você veio para cá para abençoar Deus, você é capaz de abençoar Deus. A sua presença aqui já é um ato de abençoar Deus como filho. E qual pai que não fica feliz quando o filho vem visitar ele, né? Os pais aqui que têm os filhos casados, a mãe, né? As mães, né? Quando o seu filho casado, sua filha casada, quando chega no domingo, ela vem: papai, mãe, eu estou indo na sua casa para almoçar, passar o dia com vocês. O coração do pai fica muito feliz, o coração da mãe fica transbordando. O coração do pai, nosso Deus, é a mesma coisa. Todo domingo ele tem uma expectativa de ver você aqui, como filho. Você está abençoando Deus. E como pai, com certeza todo pai, quando vê o filho, ele quer fazer mais ainda para o filho. Então pode ter certeza de uma coisa: você vai sair daqui nessa noite, como todos os domingos que você sai daqui, tremendamente abençoado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que você está aqui nessa noite e
de fato eu não conheço a maioria dos irmãos aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Essa aqui é uma das igrejas, das nossas igrejas que mais cresceram, né? Das igrejas plantadas, essa aqui é a igreja que mais cresceu no período desde que foi plantada, né? Começou com poucas pessoas e Deus foi muito bom, né? O pastor Murilo aqui iniciou esse trabalho. Deus foi muito fiel, muito bondoso com o pastor Murilo. Agora lá o trabalho lá na África, agora com o pastor Doug aqui. Deus tem sido bom com os irmãos aqui, porque é uma das igrejas que mais romperam e cresceram desde quando foram plantados. Então a maioria dos irmãos eu não conheço. Talvez a maioria dos irmãos também não me conhece. E eu sei que, mesmo não conhecendo você, eu sei que algumas dos irmãos que chegaram aqui nessa noite, às vezes você está aqui, mas o seu coração está aflito. Bem, pastor? Está aflito por alguma coisa, talvez por alguma situação que você esteja vivendo, talvez por algum problema. E às vezes você está aqui na casa de Deus, está louvando, veio aqui, mas algumas preocupações te deixam aflito, porque amanhã é segunda-feira, final do ano. Talvez algumas coisas aconteceram na sua vida nesse ano, que talvez você não entenda por que aconteceu e por que está acontecendo. Mas eu quero compartilhar com vocês experiências de um homem de Deus, tremendo homem de Deus, que também, como eu e você, também passou por algumas situações que talvez ele não, em certo momento da vida dele, ele não entendeu o porquê que aquilo estava acontecendo. E até por ele ter vivido algumas situações na vida dele, chegou um momento que ele questionou Deus. Talvez como eu, talvez como você, às vezes questiona Deus. Deus, mas por quê? Por que aconteceu comigo? Por que esse ano está terminando desse jeito? Por que eu perdi meu emprego? Por que a minha família está passando por essa situação? Talvez por que os meus filhos não se converteram esse ano? Por que alguns deles estão nas drogas? Por que minha esposa, ou meu pai, a minha família está passando por um problema? Por que isso? Por que essa doença? Por que? Então, às vezes vem alguns porquês da nossa vida, até por falta de conhecimento, falta de experiência com Deus, falta de uma caminhada mais próxima, nós não entendemos. Isso aconteceu também na vida de Jó. E Jó colocou talvez algumas questões para Deus, e Deus lá, já no final do capítulo da história de Jó, Deus confronta Jó em algumas coisas. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 42, já quase no finalzinho. 42. Quando Jó passa a entender algumas coisas, por toda a trajetória, desde o primeiro capítulo até chegar no 42. Chegando no 42, Jó entende algumas coisas. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando Deus questiona Jó, e Jó aqui responde para Deus. Jó 42, nós vamos ler do 1 ao 5. Eu vou estar lendo, irmãos, na versão da King James atualizada, porque ela é bem fácil de entender. Talvez, não sei se você tem essa versão da King James atualizada, mas na versão que você está é a mesma coisa. Eu só vou ler nessa porque ela é mais clara e mais fácil para você entender. Então diz aqui no 42, versículo 1, nós vamos ler até o 5. Diz assim: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: quem é este que sem conhecimento obscure o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexo, sem devida sabedoria. No versículo 4 diz assim: Tu ordenaste, agora pois, ouve-me,
e eu falarei, e eu te questionarei, e tu me responderás. De fato, Deus, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te veem. Amém, irmãos? Deus querido, que está a tua palavra, Deus, que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha, Deus, aos nossos corações, falar conosco nessa noite. A cada um que entrou aqui nesse lugar, Pai, aquele que já entrou feliz com o Senhor, entrou bem, que possa sair melhor ainda. Mas se tiver alguém, Deus querido, que chegou nessa noite aqui triste, talvez aborrecido por alguma coisa, por alguma situação, talvez até triste por algum momento que tem passado, mas que o Senhor nessa noite, através do teu Espírito Santo, dessa palavra, venha confortar-nos, ó Deus querido, que possamos sair daqui não só ouvindo falar do Senhor, mas que nós possamos sair daqui nessa noite como Jó, vendo o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos já ouviram falar de Deus aqui? Todos nós ouvimos falar muito de Deus. Mas tem momentos, irmãos, que nós temos que parar de ouvir falar de Deus e ouvir Deus falar conosco. Jó, ele, como ele diz aqui no versículo 5, na vida dele ele ouviu falar de Deus, mas as experiências que ele passou, ele fez agora os ouvidos dele ouvir Deus. E quando você ouve Deus, você começa a ver Deus. Amém? Como todos sabem aqui, irmãos, Jó, Deus permitiu que Satanás, certo momento da vida de Jó, conhecendo Jó, eu vou só dar uma resumida rápida, porque eu não quero me atentar muito no início, eu quero me atentar mais no fim. Satanás, vendo a fidelidade de Jó para com Deus, e vendo que Jó era um homem próspero, muito rico, uma família abençoada, e tudo que Jó fazia prosperava, a família prosperava, os filhos prosperavam, todos os seus negócios prosperavam. E Satanás, vendo a fidelidade de Jó para Deus, um certo dia, a Bíblia diz que Satanás, se andando pela terra, né, viu o servo Jó e chegou até Deus e questionou Deus: eu tenho visto seu servo Jó, tenho visto a fidelidade dele, mas sabe por que ele é tão fiel ao Senhor? Porque ele tem tudo. O Senhor deu tudo para ele. O Senhor deu uma saúde boa, o Senhor deu uma família abençoada, filhos abençoados, o Senhor fez ele ser muito rico, muito próspero. Eu acho que ele te ama tanto só por causa disso. Deixa eu tocar na vida dele, para ver se ele vai continuar sendo tão fiel ao Senhor assim, te amando tanto desse jeito. Irmãos, e Deus falou para Satanás assim: pode, eu permito, eu dou autorização para você tocar na vida dele, só não tira a vida dele, porque o diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém, só Deus. Mas por que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó? Porque Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas Deus conhecia o coração de Jó. Primeira coisa que eu quero te falar, querido: se você está passando por algum problema, por alguma situação, sabe de uma coisa: Deus permitiu e tem permitido você passar por isso, não porque Ele quer que você morra nisso, ou você seja destruído nisso. É porque Ele conhece o teu coração, e Ele sabe o quanto que você tem sido fiel a Ele. E não vai ser um desemprego, não vai ser uma enfermidade, não vai ser um problema na sua família que vai tirar você aqui dessa igreja, que vai tirar você e fazer você voltar para o mundo. Deus te conhece. E Deus sabe o quanto que você tem o seu coração inclinado a Ele.
E Ele sabe que essa situação que você está vivendo nunca e jamais vai ser maior do que o Deus que você serve. Nunca vai ser. Agora você fala para mim assim, por que Deus permite que nós passemos por aflições? Por que Deus permite que algumas vezes eu e você passamos por algumas aflições? Porque Ele mesmo disse, lá no livro de Mateus, Jesus disse assim: nesse mundo tereis aflição, vírgula. Por que nesse mundo tereis aflições, irmãos? Porque esse mundo jaz no maligno. Ou seja, nós vivemos num sistema do mundo que lá há muito tempo atrás, lá no Éden, Adão e Eva entregou as chaves, entregou realmente o domínio desse mundo a Satanás. Ou seja, então nós vivemos num mundo hoje que ele é sujeito ao quê? A doenças, sujeito o quê? A crises, sujeito o quê? A desemprego, sujeito a quê? A tantas coisas que a guerras e tantas coisas que acontecem nesse mundo, que muitas vezes nos trazem o quê? Aflições. E essas aflições vêm, a Bíblia diz, na casa dos justos e dos injustos. Ou seja, todos nós vivemos nesse sistema. Então Jesus já nos alertou. Nesse mundo que nós vivemos aqui, teremos aflições. Mas para nós, irmãos, para mim, para você, para nós, que conhecemos o poder maravilhoso da obra da cruz, existe uma vírgula. Mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Ele mesmo diz, porque eu venci. Amém, queridos? Então saiba de uma coisa, você pode estar passando por uma grande tribulação, por uma grande aflição, por um grande problema, mas existe algo poderoso na nossa vida. Ele está dizendo, vocês podem passar por isso, mas tem de alegria, tem de ânimo, porque eu venci. E se vocês acreditarem que eu venci, se vocês confiarem em mim, vocês vão vencer também. Amém? Vocês vão vencer, amado. Poucas coisas na nossa vida são inevitáveis. E uma das coisas que são inevitáveis são isso. São tribulação, sofrimento. E quando nós passamos por isso, como quando Jó passou por isso também, muitas vezes nós ficamos... Primeira coisa que nós perdemos, a alegria. Perde a alegria. Quando você passa por uma dificuldade, passa por um problema duro, difícil, como Jó passou, você perde a alegria, você perde a paz, e muitas vezes você entra em desespero. O desespero começa a tomar conta de você, você não sabe como fazer, você não sabe como resolver, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e você começa a ficar triste, começa ansioso, começa a ficar preocupado, uma tristeza toma conta de você, e a primeira coisa, você perde o desejo de estar o quê? No meio dos irmãos. Por quê? Porque o diabo quer afastar você. Você já não sente alegria de estar na célula, não sente ânimo de ir na célula, não sente prazer em ler a Bíblia. Muitas vezes você já não tem mais força para orar, você não tem vontade e não tem ânimo de vir na igreja. Por quê? Por causa dessa situação. São situações talvez que, como eu e como você pensa assim, nunca pensei que um dia eu fosse viver uma situação dessa. Talvez você nunca pensou que o RH da tua empresa fosse te chamar numa sexta-feira e fosse entregar para você uma cartinha de demissão. Nunca pensei que eu fosse ser demitido dessa empresa. Aí você começa a pensar o quanto que eu já me dediquei. 10 anos, 15 anos da minha vida, chegando no horário, saindo mais tarde, me dedicando. Nunca imaginei que um dia eu fosse passar por um desemprego. E vem a tristeza.
Talvez você vai, uma consulta ao médico, pede alguns exames, e o resultado do exame que o médico te chama na sala dele para dar, você fala assim: nunca pensei, nunca imaginei que um dia isso fosse acontecer comigo, que um dia essa doença viesse na minha vida. Nunca pensei. E aí começa o quê? Por que, Deus? Por que o desemprego? Nunca pensei que o meu filho fosse andar com essas companhias. Eu que criei essa criança, dei o melhor para ele, e agora ele com seus 13, 14 anos, nunca imaginei que um dia eu fosse precisar ir buscar meu filho numa boca. Nunca imaginei que eu fosse ver o meu filho drogado. Nunca imaginei que fosse passar por isso, por uma situação dessa. Eu vi as pessoas passando por isso, mas eu nunca pensei que um dia eu tivesse que ir buscar meu filho num lugar desse. Nunca pensei que o meu filho fosse roubar as coisas todas na minha casa para comprar uma droga. Então são coisas, irmãos, que nós começamos a viver, mesmo como cristãos, mesmo como crentes fiéis. E às vezes você pensa que essa situação nunca mais vai ter fim. Por quê? Porque quando você está vivendo um problema, a primeira coisa que você imagina que aquilo nunca mais vai acabar. Talvez Jó pensou, pela situação que ele viveu, que ele nunca mais fosse ter aquelas coisas todas. E é nessas horas, irmãos, que os questionamentos vêm e nós começamos a questionar Deus. É nessas horas que nós começamos muitas vezes a murmurar. Mas, irmãos, e você começa a falar: Deus, por que eu perdi um emprego? Por que eu vou passar agora esse final de ano sem poder fazer uma festa, sem poder chamar meus familiares aqui, passar por essa situação? Por que o Senhor permitiu isso? E às vezes você fala: por que para mim parece que tudo é mais difícil? Eu sei que algumas dessas coisas você já falou. Talvez algumas coisas dessas você já falou. Por que para mim parece que tudo é mais difícil? Por que aqui em casa parece que tudo é mais difícil? Estamos na igreja, eu vejo os irmãos, eu vejo a alegria dos irmãos. Parece que para mim, estou indo na igreja, estou indo na célula. Até parece que agora que eu comecei a ir na igreja, comecei a frequentar a célula, parece que tudo piorou. Parece que está mais difícil agora. Os irmãos falam, eu vejo os irmãos sendo abençoados, eu vejo o testemunho, eu vejo os irmãos testemunhando no jornal, eu vejo os irmãos vindo aqui em cima testemunhar. E parece que, para mim, parece que tudo é mais difícil. A minha célula não rompe. Final do ano, os irmãos vão batizar, todas as células vão batizar alguém, a minha célula nunca batiza, nunca multiplica. Parece que eu sou o único líder que não consegue romper. Eu sei que às vezes aparece isso, irmãos. Eu sei que não é nada fácil isso. Mas, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido nesses meus 23 anos e tanto na igreja: ter vivido várias e várias situações semelhantes a essas que eu falei para os irmãos. Mas uma coisa eu aprendi: é nesses momentos que nós precisamos manter firme a nossa fé em Deus. É exatamente nesses momentos que nós não podemos entrar na linha que o diabo quer que nós entremos, que é a linha do desânimo. Por isso que Jesus nos orienta: tende ânimo. É normal, é natural todos nós passarmos um momento ou outro por aflição. Mas o que o diabo quer é que nós entremos numa linha de desanimar. Aí Jesus fala: tende ânimo. Então é nesse momento, queridos, que nós precisamos manter a nossa fé em Jesus Cristo. É nesse momento que nós precisamos manter a nossa fé em Deus, confiar que Ele sempre, irmãos,
pelo pior momento que você possa estar vivendo hoje, acredite em mim, ele sempre vai ter uma saída. Sempre vai ter uma saída. Agora, para você achar essa saída, você não pode ficar o tempo todo olhando para o seu problema, olhando para a situação que você está vivendo. Porque quando você olha e começa a só ficar olhando para a situação que você está vivendo, pelo problema, você não consegue enxergar a saída que Deus está mostrando para você. Não consegue ver. Por que você não consegue ver? Porque você não consegue orar. Você não consegue ler a Bíblia. Você não consegue estar na célula. Você não consegue estar no culto. Você não consegue estar ouvindo o seu líder. Você não consegue estar ouvindo o seu pastor. Aí você fica só olhando para o problema, para a dificuldade, para a tragédia, entre aspas, né? Para a tragédia que está acontecendo na sua vida, e não consegue olhar a saída que Deus está te dando. Mas nós temos essa lição para aprender, queridos. Essa é uma primeira lição. É o que Jó, lá no final da palavra, disse: ah, Deus, quanto tempo eu tive na igreja, quanto problema eu passei, quanto que eu ouvia falar do Senhor, mas só agora os meus olhos te veem, porque agora eu consegui te ouvir. Agora eu te ouço, e agora eu te vejo. Irmãos, agora tente imaginar como deve ter sido para Jó suportar todas aquelas aflições, todos aqueles sofrimentos, todos aqueles acontecimentos que vieram no mesmo tempo na vida dele. Imagine, no mesmo tempo, pastor, no mesmo momento, no mesmo dia. A Bíblia diz: Jó, que era um homem. Aí você fala para mim, né? Agora que eu estou na igreja, agora que eu abandonei o pecado, agora que eu abandonei as drogas, agora que eu abandonei o vício, agora que eu parei de trair minha esposa, parei de trair meu marido, agora que eu parei de fazer todas as coisas erradas que eu fazia, agora que eu me tornei um homem justo, agora que eu estou fazendo tudo certinho, como o Doug falou, tenho ensinado, tenho seguido tudo certinho, está acontecendo isso. Mas vou falar para você, lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim, que Jó, não precisa abrir, depois você vê para a gente ganhar tempo. Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Irmãos, imagina um crente desse. Era aquele crente que todo líder queria ter na célula, todo discipulador queria ter ele na rede, todo pastor queria ter esse homem na igreja dele. Imagina, camarada íntegro, um camarada justo, um camarada que temia Deus e um camarada que se desviava do mal. Irmãos, pode alguma coisa acontecer de ruim na vida de um homem desse? Aí fala para mim, pode alguma coisa, um homem desse, perfeito, aos nossos olhares perfeito, se desvia do mal, é justo, íntegro, correto, um bom pai, um bom marido, um excelente trabalhador, um homem que tinha os seus negócios, que não trapaceava ninguém, ele tinha o seu gado, cuidava do seu gado de uma maneira correta, vendia pelo preço justo, negociava justamente. Então um camarada desse, aí você fala, como que um homem desse pode passar pelo que eu passou? Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que ele passasse por isso. E num só tempo, Jó perdeu todos os seus animais, todo o seu gado, perdeu seu emprego. Jó também ficou desempregado. Por quê? Porque a fonte do trabalho dele era o seu gado, o negócio dele era os seus animais. Então no momento Jó perdeu o seu emprego, o emprego próspero, que rendia muito para ele, o emprego que o fez milionário. De repente ele viu
todo o seu gado morrer. Tem mais emprego agora. Daqui a pouco chega alguém e fala que ele perdeu todas as posses, as propriedades dele, por causa disso. De repente chega alguém e fala que todos os seus filhos morreram de uma só vez. Todos os filhos. É uma notícia pior que a outra, irmãos. Chega alguém e fala: você perdeu o gado, morreu tudo. Todos os animais estão mortos. Daqui a pouco chega outro: olha, agora os credores vão tomar todas as suas propriedades, porque agora não tem mais de onde você pagar. Daqui a pouco chega outro: seus filhos morreram. Teve um acidente lá. Morreu todos os seus filhos. E daqui a pouco ele pega uma doença. Tudo de uma vez. Daqui a pouco ele fica doente. Vai para uma cama. Pega uma doença que praticamente estava apodrecendo em vida. Um cheiro insuportável dessa doença. Que até para se coçar as feridas tinha que usar caco de telha. O cheiro insuportável que ninguém podia chegar perto dele, onde ele estava. Foi acamado. O pior, irmãos, perde agora o apoio daquele que se diziam seus melhores amigos. Até os seus melhores amigos que viviam com ele, compartilhavam com ele o dia a dia, até mesmo agora o apoio dos seus melhores amigos ele perdeu. Quer pior? Quer mais? Até a sua própria esposa passa a condená-lo. O camarada fica só. Tem alguma coisa de ruim para acontecer, irmãos? Só falta morrer, né? E a mulher dele fala: sabe de uma coisa? Por que você já não amaldiçoa logo esse Deus e morre logo? É o que o diabo quer. Eu sei que o diabo muitas vezes tem falado isso para você. Está passando por tudo isso. Como é que você vai pagar essa conta? Como é que você vai sair dessa situação agora? O aluguel vencendo, tanto problema. Por que você não se mata de uma vez? Vai lá numa ponte, se joga para baixo do viaduto, morre logo. Vai na linha de trem, vai lá no metrô, se joga lá na linha quando o trem estiver vindo. Faz alguma coisa, mas morre logo, porque vai piorar. É sempre a situação, né? Se você não morrer logo, vai piorar mais ainda. E você sempre acha que as coisas vão piorar. Irmãos, que situação. Agora imagina a situação de Jó. Você que tem passado por algum problema. Agora fala para mim, se o que você está passando perto desse homem não é pouco. Ô querido, você está aqui. Você tem o privilégio de estar aqui. Talvez você não tenha emprego hoje, mas você está aqui. Tem sua família, tem os seus filhos, tem um pastor, tem um líder, pessoas que estão aqui para te ajudar, pessoas que estão fazendo aqui para fazer você verdadeiramente saber que aqui você tem amigos. Não são amigos do mundo que querem estar com você somente nos dias bons. Sabe que aqui você tem amigo para estar junto com você, mesmo que os seus dias tenham sido ruins. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Então começa a ver que a sua situação, apesar de ser difícil, ainda é muito melhor do que a situação que Jó passou. E Jó era justo, íntegro, se desviava do mal e amava a Deus. Eu sei que nós somos frágeis, como eu sou frágil. E como Jó também era frágil, porque nós somos humanos. E se colocar no lugar dele ou no seu lugar, porque você está vivendo esse problema, e talvez eu falar para você que isso é fácil, para mim é fácil, porque eu não estou vivendo o problema que você vive. Aí você fala: pastor, para o senhor falar isso, é fácil para o senhor, porque o senhor não está passando a situação que eu estou passando. É verdade, irmãos, eu não estou vivendo o que você está vivendo, mas também você não está vivendo o que eu estou vivendo. E eu estou aqui para dizer:
que vale a pena confiar em Deus. Porque no final de tudo, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E talvez você não consegue ver, porque como Jó ainda, a nossa visão de Deus é limitada. Às vezes a nossa visão de Deus ainda é limitada. Muitos de nós ainda conseguimos somente ter uma visão de galinha. Qual que é a visão da galinha? Você só vê a galinha olhando para baixo. Ela só come o que está aqui, ó. Se colocar comida para ela aqui, ela come. Se colocar mais para frente, ela não consegue ver, porque ela não consegue enxergar longe. Mas Deus quer nos dar o quê? Uma visão de águia. Saber que o suprimento dele pode não estar perto. E como uma águia, ele vê o suprimento a mais de 9.000 quilômetros de altura. Ela consegue enxergar o suprimento para a vida dela ali. Talvez você não consegue ver hoje o suprimento, porque talvez a sua visão ainda está pequena. Mas você vai sair daqui nessa noite, eu creio em nome de Jesus, com uma visão de águia. Que a mesma visão que Jó teve, agora, Senhor, os meus olhos te veem. Mesmo que esteja longe, eu consigo te ver. Você vai ver isso. Deus está do seu lado, queridos, o tempo todo. Assim como Jó passou por essa situação, eu sei que muitos de nós passamos por essa situação. Mas não é por causa do problema que você está vivendo, é que Deus está longe de você. Ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Até quando? Até a consumação dos séculos, ou seja, até ele voltar. Quando ele subiu, Jesus subiu aos céus, ele deixou uma promessa: nesse mundo tereis aflições. Mas sabe de uma coisa? Não pense que eu estou indo para o Pai agora que vocês vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar órfãos. Mesmo vocês não me vendo mais fisicamente, pode ter certeza de uma coisa: eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. E todos os dias, quando ele diz, nos dias bons e nos dias maus. Então, se você consegue ver Deus, porque às vezes, irmãos, nós só conseguimos ver Deus quando as coisas estão bem. Comprei uma casa, foi Deus. Foi Deus, propriedade exclusiva de Jesus, porque foi Deus que deu. Comprei um carro novo esse final de ano, foi Deus. Tive um aumento, foi Deus. Fui no médico, a minha saúde está tão boa, é Deus que habita em mim, que me dá saúde, é Deus. Tudo é Deus, quando as coisas estão bem. Bati o carro, o diabo está furioso. Perdi o emprego, é o diabo. Que diabo, irmãos? A Bíblia diz que o diabo já não tem mais poder sobre nós. Nada que acontece na vida, o diabo não tem poder sobre sua vida. Sabe de uma coisa? Quando acontece coisa ruim também na nossa vida, momento difícil, também foi permissão de Deus. Porque Ele falou que Ele vai estar conosco todos os dias. Então muitas vezes nós queremos dar mais crédito para o diabo em coisa que ele não merece. O diabo não merece crédito nenhum na nossa vida, irmãos, nem pelas coisas ruins. Presta atenção. Não dê crédito para o diabo, nem nas coisas ruins na sua vida, porque tudo é permissão de Deus. Se eu perder o emprego, foi porque Deus permitiu. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. É porque Ele está te preparando algo melhor, e você fala que é o diabo. Deus está querendo dar algo melhor para você, e você fala que é o diabo, dando crédito para o diabo. Deus te livra talvez de um problema, e você pensa que é o diabo. Perdi aquele negócio, é porque o diabo entrou no meio, desfez o negócio. Não, querido, é porque Deus está livrando você de um problema. A corte, cadê os jovens aqui? No minha corte não deu certo, e agora não vou mais na igreja.
A corte desistiu, parou, agora nunca mais vou casar. Ó céus, ó vida. Irmão, querida, menina, menino, não é o diabo não. Deus te livrou. Livrou você daqui a uns 5, 6 anos. Te livrou de um divórcio, que é muito mais vergonhoso. É muito pior terminar um casamento do que terminar uma corte. Deus vai preparar a menina certa para você e o menino certo para você. Deus está no controle da nossa vida. Em todas as coisas, querido. Estou doente. Deus permitiu essa doença. Sabe por que Deus permitiu? Certa vez falaram para Jesus assim: olha, aquele menino está doente. Quem que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Quem que está? Ninguém. Querido, fique em paz. Deus é maravilhoso, é pai. Se você está passando por alguma doença, enfermidade, algum problema, fique em paz, querido. Ninguém pecou. Sabe por quê? Que Deus permitiu isso? É para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Deus permitiu esse problema na sua vida para que o nome dele venha a ser, através da cura que vai vir, seja honrado e glorificado. Jesus falou assim: ninguém pecou. Tudo isso está acontecendo para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Fique em paz. Tenha paz. O problema é que muitas vezes focamos tanto na dor que deixamos de olhar para Deus, que quer nos dar a vitória. O seu problema, querido, nunca, tenha certeza de uma coisa: nunca vai ser maior do que o Deus que nós servimos. Foi a mesma visão que Davi teve daquele gigante. Todo o exército de Israel, os irmãos conhecem essa passagem, estava lá se apequenando no meio do gigante. Ou seja, sabe porque o gigante era gigante? Porque dia após dia o exército de Deus se apequenava. Cada dia que o gigante desafiava ele e eles recuavam, maior o Golias ficava. Para aquele homem, a Bíblia diz que o Golias devia ter perto de 3 metros, 2 metros e 80 e pouco. Mas para aquele exército, irmãos, o gigante Golias já estava com mais de 10 metros. Porque a cada dia que Golias afrontava o povo, mais o povo recuava e se apequenava. Se apequenava, se apequenava. Não sabia e não olhava para o Deus maravilhoso que ele tinha, que era muito maior que aquele Golias. Até que chegou um menininho lá, um pequeno homem, como disse o pastor aqui. Chegou aquele pequeno hominho lá, Davi, para levar a marmita para os irmãos. Ninguém botava fé nele, nem o pai, né? Ah, só serve para entregar a marmita isso aí. Estava todo mundo, né? Ele era o delivery, né? Se fosse hoje, era o filho delivery. Todos os irmãos estavam lá na guerra, se apequenando de um gigante, mas tinha o delivery lá. Vai lá levar a marmita para os seus irmãos, que está na hora deles almoçar. Até que ele chega lá e vê aquele bando de apequenados, deixando o gigante cada vez maior. Fala, que coisa ridícula é essa? Que coisa ridícula é essa? Como pode esse incircunciso? Como que vocês podem deixar esse incircunciso afrontar o exército do Deus vivo? Irmão, como que pode você deixar esse problema que você está vivendo enfrentar o Deus que você serve? Como que pode essa situação na sua vida deixar ser maior que o Deus que você serve? Aí Davi chega ali e fala assim: deixa que eu cuido disso. Deixa que eu cuido disso, porque eu sei que o meu Deus é maior que esse Golias. Eu sei que ele é maior. E eu sei que ele vai me livrar. Aí vem Saul, né? Não, Davi, coloca a minha roupa, coloca essa armadura, coloca isso, põe essa armadura para, pelo menos se tomar cuidado, pelo menos para não ser um inconsequente, ter mandado você lá, pelo menos você vai morrer com a armadura. Que nem certeza que Saul achava que Davi ia esmagar, né? Pelo menos sobrar uns ossinhos seu para enterrar, põe a armadura. Davi coloca lá, o que é isso? Isso aqui não serve para mim não. Essa armadura humana não serve para mim.
Porque o Deus que eu sirvo não é natural. O Deus que eu sirvo, ele é o sobrenatural. Pegou a funda, pegou umas pedrinhas, foi lá encarar o gigante. Os irmãos já sabem o final da história. Você pode vir comigo, seu fulano de tal, com espada e lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, você vai enfrentar esse desemprego em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai enfrentar esse problema na sua família, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai enfrentar essa doença, em nome do Senhor dos Exércitos, porque jamais nenhum desse problema vai ser maior que o Senhor dos Exércitos na sua vida, que é o Deus que nós servimos e que nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Deus está abrindo nossos olhos. Agora, irmãos, uma coisa eu te falo. Deus pode não te livrar das aflições ou do problema, mas Ele estará junto com você no meio das aflições e do problema, para te dar a vitória. Deus não livrou Israel do Golias. Deus não livrou Jó de passar por aquela enfermidade toda, por aquele problema todo. Mas Deus em todo o tempo estava com ele. Tem um exemplo de 4 rapazes aqui, em momentos diferentes. Primeiro 3. Quero falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Irmãos, essa passagem não precisa abrir, eu queria que você anotasse para você ler em casa. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Eu vou ler o versículo 24 e 25. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abdenego, junto com Daniel, eles foram levados para a Babilônia, quando houve a invasão. Agora, Sadraque, Mesaque e Abdenego, irmãos, a Bíblia diz, como Jó, 3 jovens, íntegro, justos, temente a Deus, se desviavam do mal. Que coisa, de novo, Sadraque, Mesaque e Abdenego como Jó e como Davi, íntegro, justo, temiam a Deus e se desviavam do mal. Até que Nabucodonosor colocou lá um decreto, colocou uma estátua como ídolo daquela nação, e um decreto movido por quê? Movido pelos aqueles camaradas que ficavam na orelha dele, sabendo aqueles camaradas que Sadraque, Mesaque e Abdenego não iriam se prostrar diante dos ídolos, porque eles temiam a Deus, amavam a Deus, eram justos e íntegros, estavam com inveja deles. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, a Bíblia diz, foram ao contrário das ordens do decreto de Nabucodonosor, ou seja, não se prostraram diante daquela estátua, não se prostraram diante daquele ídolo. Resultado? Fornalha. E a fornalha, irmãos, a Bíblia diz que só de passar perto, as pessoas já eram consumidas pela caloria que tinha. Quando aquela fornalha ela era acesa, as pessoas que estavam próximas dela, só de passar perto, já morriam queimados. Agora diz uma coisa para mim: Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha? Sim ou não? Não. Não livrou da fornalha. Por quê? Porque ele quis livrar Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Eu vou ler para você no capítulo 3, 24. Presta atenção, você só marca, em casa você lê. Daniel capítulo 3, versículo 24 diz assim: Então
o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros. Ele foi lá ver os camaradas sendo queimados lá, né? Esses camaradas agora virar tudo pozinho. Aí ele foi lá e ele se levantou, foi depressa lá ver e falou para os seus conselheiros assim: diz uma coisa, nós não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? Não lançamos 3 homens? Sadraque, Mesaque e Abdenego? Responderam eles, disseram ao rei: sim, rei, é verdade, nós lançamos 3 lá dentro. No 25 ele diz assim: eu porém vejo 4 homens lá dentro, 4 homens soltos. Nós não colocamos 3 amarrados lá dentro para ser queimado? Eu estou olhando lá, eu estou vendo 4 homens soltos. Engraçado, eles estão andando e passeando no meio do fogo. E eles andam dentro do fogo e sem sofrer dano algum. Engraçado. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém, queridos? Irmãos, Deus pode não te livrar do desemprego. Deus pode não te livrar dessa doença. Deus pode não te livrar desse problema na sua família. Deus pode não te livrar dessa problema financeiro que você está vivendo nesse final de ano. Mas tenho certeza de uma coisa: Deus está com você, junto com você, e vai te livrar e vai te dar vitória. Amém? Então por isso que eu falo, Deus, por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque Deus quer passar junto com você por isso. Deus não livrou aqueles 3 jovens da fornalha, mas quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, viu Deus, o Jesus. Quem que é? É engraçado que ele diz aqui, uma revelação. Jesus não estava naquela época. Só que ele olha lá dentro, ele fala assim: mas o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? É o nosso Jesus, que nos deu a vitória lá na cruz. Ele está junto com você, amado. Não temas. Se você está passando por esse problema, tenha certeza de uma coisa: se você está no meio de uma fornalha, queimando, fique em paz. A Bíblia diz que Jesus está com você e não vai ter dano algum na sua vida. Outra passagem, irmãos. Eu quero que você saia daqui com fé. A mesma fé que eu estou vivendo nesses dias, querido. Confiando nesse Deus que eu já sirvo há mais de 23 anos. Que nunca me desapontou. Que em todas as batalhas que eu entrei, Ele entrou comigo. E em todas eu saí vitorioso. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa mesma visão que Jó teve, que Golias teve, que Sadraque, Mesaque e Abdenego teve, e que Daniel também teve. Outra passagem que eu quero falar com você. Você anota Daniel 6, do versículo 19 ao 22. Daniel, querido, também o rei Dário, que amava muito Daniel, mas todo lugar tinha aquelas pessoas que iam contra, porque queriam ver Daniel se dar mal. Mas Daniel era o quê? Íntegro, justo, amava a Deus e se desviava do mal, como Jó. Aí saiu um decreto que qualquer petição que deveria ser feita em nome do rei. Mas quem é o rei de Daniel? É Deus. Não. Eu vou continuar orando e pedindo ao meu Deus. A quem que você vai continuar orando e pedindo esses dias, irmãos?
a Deus. Não ore pedindo nada para o pastor Clóvis, nem para o pastor Doug, nem mesmo o pastor Almir. Nós não somos ídolos nas suas vidas. O único Deus que nos provém tudo é aquele que criou os céus e a terra. Daniel diz assim: não, eu vou continuar pedindo e orando ao meu Deus. Aí numa tarde aqueles camaradas viram Daniel, depois que o decreto havia baixado, Daniel orando ao nosso Deus. Falaram para o rei: ó, o camarada desobedeceu, mas e agora? Claro, eu não queria fazer aquilo, mas era um decreto do rei, não pode ser mudado. Qual que era o destino de Daniel? Uma cova. Uma cova, queridos, com leões famintos. Imagina um leão faminto. Imagine um leão faminto. Imagine agora vários leões famintos dentro dessa cova. Qualquer mosquitinho que passasse lá, qualquer pernilonguinho estava destruído, não escapava. Agora imagine Daniel. Imagine que em Daniel, a Bíblia diz que a alimentação dele era a melhor. Ele não se contaminava com esses lanches do McDonald's, essas coisaradas todas, não. Eu como coisa que meu Deus fala para comer. Minha alimentação é boa. Então imagine que Daniel, ele era bem suculento. Imagina um leão olhando para o Daniel, forte, uma alimentação perfeita. O leão olhando para ele, olhando assim, aquele camarada suculento vai descer aqui. Você acha que ia sobrar alguma coisa dele? Aqueles leões morrendo de fome. Agora diz uma coisa: Deus livrou Daniel da cova? Não, mas ele não era justo, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal? Sim, mas Deus não livrou Daniel da cova, porque Deus queria livrar Daniel dentro da cova. Então eu vou ler para você aqui, no versículo 19 diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque ele amava Daniel. Ele foi obrigado pelo decreto que ele foi induzido a fazer, mas ele amava Daniel. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Até o rei também tinha fé nesse Deus, hein? Porque ele já acreditava que Deus podia livrar ele lá dentro da cova, mesmo sendo ímpio. Percebeu que às vezes os ímpios acabam tendo mais fé que a gente? Nesse Deus? Será que esse Deus se livrou? Então Daniel falou ao rei. Foi só aquela voz vindo lá da cova, depois de ele ter passado a noite toda com aqueles leões famintos. Daniel grita lá: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido mal algum. Irmãos, Deus entrou com Daniel na cova. Você percebeu, querido? Em todo o problema que nós passamos, Ele permite que nós passemos, Ele sempre está junto conosco. Deus não te abandonou. Eu lembro quando eu não era convertido ainda. Vou falar aqui, irmão, não vai se escandalizar não. Tinha uma música que falava muito comigo. E dizia assim, talvez os irmãos conheçam essa música. A maioria dos meninos aqui não conhece, são muito mais novos que eu. Que chamava Pegadas na Areia. Aí o camarada está cantando essa música, ele vai descrevendo a vida dele. E ele via que os melhores momentos da vida dele, ele olhava para trás e viam duas pegadas na areia. As dele e de Deus. Mas passando um filme da vida dele, ele olha que
nos piores momentos da vida dele, ele olhou para trás e só via um par de pegadas na areia, que ele imaginava que era o dele. E ele questiona Deus: Deus, nos piores momentos da minha vida, o Senhor não estava comigo. Aí Deus responde para ele assim: é que nos piores momentos da tua vida, eu não caminhava lado a lado com você. Nos piores momentos da sua vida, eu te carregava nos meus braços. E as pegadas que você está olhando são as minhas. Querido, nos piores momentos da sua vida, pode ter certeza de uma coisa: como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Jacó, como aconteceu com Davi, nos piores momentos da sua vida, tenha certeza de uma coisa: você não está caminhando sozinho. Você está sendo levado nos braços do Senhor Jesus. Você está no colo do Pai. E tinha uma música antiga que dizia assim: não há lugar melhor de tamanha paz. Lugar, não lembro assim, mas diz: nos braços de Jesus. Não há lugar melhor com tamanha paz que não seja os braços do Senhor Jesus. Sabe de uma coisa, você está vivendo o melhor momento da tua vida, mesmo que você esteja passando por lutas, você está nos braços do Senhor. Não existe melhor lugar que esse. E se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que Deus disse a ele que por mais que ele não pudesse entender os motivos de tantas aflições que ele estava passando, que Deus era soberano na vida dele e que ele tinha um controle total de todas as coisas. Deus é soberano na nossa vida, queridos, e Ele tem um controle total da nossa vida. Fique em paz, descanse, acredite, tenha fé. A vitória é certa. Nós estamos num jogo que nós entramos já vencedores. Nós já vencemos. Deus tem um controle. Mesmo que às vezes nós tomemos alguns gols, mesmo que o primeiro tempo vire 7-1, pode ter certeza de uma coisa: o nosso técnico é poderoso. No segundo tempo ele inverte. E como ele fez na vida de Jó, Jó teve o dobro. Nós vamos virar para 14-1. Mesmo que nós entremos perdendo o primeiro tempo de 7-1, pode ter certeza de uma coisa: o jogo vira. Jó então viu a grandeza do Senhor e confessou. No 42:3 diz assim, de Jó: de fato, Senhor, eu falei de coisas que não entendi, abordei assuntos de sobremodo complexos e sem a devida sabedoria naquele momento, quando eu estava perdendo, quando eu estava passando por aquela luta. Falei de coisas que eu não sabia, de coisas que eu não entendia. Mas irmãos, a diferença na vida de Jó aconteceu exatamente no tempo que ele parou para ouvir o que Deus tinha para dizer a ele. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero muito que você nessa noite não esteja só ouvindo o pastor falar com você. Eu quero que você ouça Deus falando com você nessa noite, porque a voz de Deus é muito mais soberana e poderosa que simplesmente a minha voz. Sabe de uma coisa, você está aqui nessa noite ouvindo a voz do Senhor. Mas agora eu ouvi o que o Senhor tinha a dizer. Irmãos, tudo mudou quando ele olhou para o Senhor e enxergou que o Pai era infinitamente maior do que aquelas aflições. Infinitamente maior. E no 5, irmãos, ele faz a declaração que eu sou apaixonado. Jó 42:5, ele diz assim: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te veem. Isso é poderoso.
Quando você passa por essas experiências e você consegue ouvir a voz de Deus, os teus olhos abrem, as escamas caem. Senhor, aquele tempo que eu ia na igreja, eu ouvia falar do Senhor, procurava fazer as coisas certas, mas era muito duro para mim, difícil demais. E fiquei quantos anos na igreja, todo domingo na célula, tudo, eu era até reto, justo. Mas, Pai, agora, depois dessa experiência que eu vivi com o Senhor, depois que eu comecei a ouvir o que o Senhor tinha para me dizer, os meus olhos se abriram e agora eu posso te ver. Eu sei que você nessa noite que está ouvindo o que Deus está falando para você, você vai começar a ver Deus de uma maneira diferente. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus então restituiu em dobro. Deus veio e restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Tudo que ele havia perdido foi restaurado. A saúde foi restaurada. Os seus negócios, o seu trabalho foi restaurado. A sua família foi restaurada. Vieram outros filhos. E Jó foi muito mais abençoado agora. A glória da segunda casa na vida de Jó, irmãos, foi muito maior, muito infinitamente maior do que a primeira. Tenha certeza de uma coisa, irmãos. Tudo que você já viveu até aqui, quando você passa a ouvir Deus, enxergar e ver Deus, uma coisa é clara na nossa vida: a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. O que vai passar a acontecer na sua vida depois de tudo isso vai ser muito melhor do que você já viveu até aqui. O melhor de Deus na sua vida, querido, ainda está por vir. Confia em mim. Não pensa que tudo está acabado, não. Não pensa que as coisas que aconteceram esse ano na sua vida, talvez de ruim, está acabando, não. Você ainda vai viver os melhores momentos da sua vida. Você ainda não viveu. Você vai viver como Jó. Jó pensou que tinha tudo bem, mas o que Jó está vivendo agora não se compara ao que ele vivia antes. Meu irmão, por mais difícil que seja a situação, confie que Deus virá ao nosso socorro no momento certo. Mesmo que a resposta demore um pouquinho, mas ela vai vir. A vontade de Deus, querido, é que a vontade dele venha a ser revelada para nós. E quando a vontade de Deus se revela em nós, sabe o que acontece? Aquilo que Paulo disse: a maior verdade que Deus quer revelar para nós é a seguinte: é que nós possamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva através da nossa vida. Aquilo que Paulo disse: não mais vivo eu. Paulo passou, agora que eu encontrei esse Jesus, a minha vida não é nada, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Nós precisamos morrer. Quando nós morremos para nós, para as nossas coisas, para o nosso trabalho, para o nosso emprego, para nossas coisinhas, e deixamos Deus, Jesus, viver através de nós, querido, fica tudo mais fácil para entender. E é isso que Ele quer. Ele quer viver de fato dentro de nós. E você vai viver isso. E por mais que a nossa alma possa estar abatida, por mais que nós possamos estar abatidos pelos fatos, tenha certeza de uma coisa: tudo vai ficar bem. Confie. Tudo vai ficar bem. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu queria que você que ainda tem algo para colocar diante de Deus nessa noite. Talvez você está passando por uma luta, por uma dificuldade